agora para o Espírito Santo nos dirigir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos aqui, irmãos, numa sequência, falar rapidamente aqui sobre as 3 mensagens angélicas, tá? Só para vocês se situarem, se familiarizarem. Aqueles que nunca ouviram falar, pelo menos vai saber, opa, isso é 3 mensagens angélicas? Tá bom, eu já sei que está em Apocalipse 14, tá bom? Todo mundo já sabe que está em Apocalipse 14, a partir do verso 6. Verso 6 ao verso 7 tem a primeira mensagem. O verso 8 fala da segunda mensagem. E os versos 9 a 12 fala da terceira mensagem. A terceira mensagem ela é mais rica, tem mais assunto dentro da terceira mensagem. Ok? Então, nós vamos ver aí. Então vamos lá. Apocalipse, a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, 6 a 7. O ponto focal aqui na mensagem de Apocalipse 14, 6 a 7, que é a primeira mensagem angélica. Qual é o foco principal? A adoração. Que tipo de adoração? Total. Então, aqui a gente já está vendo que essa adoração, vamos dizer assim, temei a Deus e dar-lhe glória, aqui no verso 7. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, eu vou adorar o Deus Criador, e essa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Espírito significa com a mente, tá? Então você vê aqui já como que eu estou ligando as 3 mensagens com a mensagem de saúde. Porque se você não está com o corpo bem, com saúde, a tua mente também não está bem. E aí você não vai poder prestar uma adoração total para Deus. Então, a primeira mensagem angélica está me chamando para uma adoração total. Temer a Deus e dar-lhe glória. Agora, a razão por que eu tenho que prestar essa adoração total está sendo dita aqui também, no verso 7. Está dizendo o quê? Dizendo em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. A hora do seu juízo. Então, irmãos, nós como adventistas do sétimo dia, nós devemos entender o quê? Que a hora do juízo já chegou. E alguém diz assim, mas no juízo final, tá tudo bem, vai ter o juízo final. Só que nós, como adventistas do sétimo dia, entendemos pela Bíblia que o juízo é dividido em 3 fases, ok? A primeira fase é o juízo investigativo, que é esse que já começou, e começou com o povo de Deus, começou com a igreja de Deus, começou com a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, a última igreja, a igreja remanescente e igreja adventista do sétimo dia. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que esse juízo começou com o povo de Deus em todas as épocas. Então começou com o primeiro justo, que foi morto. Começa com os mortos, depois passa para os vivos. E começou então com quem? O juízo. Quem está lá atrás, que já morreu? Primeiro justo, quem foi o primeiro justo que morreu? Abel. Começou com Abel. E vem vindo, até julgar todos os mortos e começar com os vivos. Nós não sabemos quando começa o juízo com os vivos, se já começou ou se ainda não começou. O fato é que esse juízo investigativo já começou. Depois vem a segunda fase do juízo. Como é o nome da segunda fase? Comprovativo ou de comprovação, tá? Onde é que acontece esse juízo? E quando? Ele acontece no céu
durante os 1000 anos. Quem é que participa desse juízo no céu? Todos os salvos que subiram para o céu com Jesus. Ok? E erro de comprovação por quê? Porque todos os santos estão ali com Jesus agora, eles vão comprovar por que, pelos livros, por que fulano de tal não está aqui, por que fulano não se salvou. E aí eles vão ver a justiça de Deus, eles vão ver que Deus foi justo, ele não se salvou, porque aqui está aqui, ele era ancião de igreja, ele vinha para a igreja, era um diácono, ele era chefe do departamento dos jovens, tal, mas ele tinha uma vida dupla. Ele tinha uma vida dupla, a vida dele não era íntegra diante de Deus, e nunca se arrependeu dos seus pecados. Então, por isso que não está aqui. Ok, confirmado aqui, Deus é justo, vamos passar por outro nome, e por aí vai. Juízo de comprovação. E aí, irmãos, a terceira fase do juízo, que é após esses 1000 anos, após o julgamento, quando Jesus volta com a cidade santa. Então, os ímpios todos vão ressuscitar, vão reconhecer a justiça de Deus, vão se prostrar diante de Deus, mas Satanás vai juntá-los ali para uma grande batalha, e nessa ocasião desce fogo do céu e consome Satanás e todos os seus seguidores. Então, esse juízo chama-se juízo executivo. Tá bom? Então, fiz um resumo aqui do que seria o juízo. E nós estamos sendo chamados a fazer essa adoração total exatamente por causa do juízo, para escapar da condenação, para ser absolvido no juízo. Só, irmãos, que os salvos, eles, para determinar que estão salvos, o juízo deles já começou. Já começou, desde os salvos bons até os vivos que professaram um dia fé em Jesus. Então, todo aquele que um dia disse assim: eu aceitei Jesus como meu Salvador, ele está sendo julgado agora no juízo investigativo. Começou quando o juízo investigativo? 1844. Todo mundo concorda? Levanta a mão. Quem não concorda, levanta a mão também. E quem tem dúvida, levanta a mão. Então, é um assunto que a gente adventista tem estudado, tá certo? 1844, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo e começa ali o juízo investigativo. Então, irmãos, a primeira mensagem angélica está me chamando para ter uma adoração total a Deus, uma adoração plena, porque senão eu vou estar adorando em vão. E quem adora em vão não está adorando a Deus, porque está ensinando ou seguindo doutrinas de homens, tá? Muito bem. Depois a gente vê aqui o que? A outra mensagem. Deixa eu ver aqui, parece que saiu um pouco o foco aqui, tá roubando aqui a imagem, né? E o meu passador aqui também não está mais dando sinal aqui de vida. Ajuda aí. Nem vai, nem vem. Nem aqui, nem lá. Travou tudo. Liga de novo. Talvez melhore, né? Ok. Então vamos adiantando, para a gente ganhar tempo, tá? Então nós temos aqui a segunda mensagem angélica. Onde está a segunda mensagem angélica? No verso 8. No verso 8. O que é que diz, irmãos? Aí, verso 8 da sua Bíblia. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Note uma coisa, irmãos. O verso 7 diz assim, que a primeira mensagem angélica, ela foi dada em grande voz. Essa palavra não aparece aqui no verso 8. Está dizendo que a segunda mensagem, ela
Seguiu-se a primeira, tá? Dizendo apenas: caiu a grande Babilônia. Mas não diz que foi grande voz, tá? E se você for para o verso 9, você vai ver que a terceira mensagem também diz que foi em grande voz. Qual é o problema? Qual é o problema aqui? Por que a segunda mensagem não foi dada em grande voz? Ou qual a consequência disso? Irmãos, deixa eu já adiantar para vocês uma coisa aqui. Se a segunda mensagem tivesse sido dada em grande voz também, Jesus já teria voltado. Jesus já teria voltado. Não foi dada em grande voz. Por quê? Aí nós vamos ver a dependência que a segunda mensagem tem da terceira mensagem, porque é a terceira mensagem que vai dar força à segunda mensagem. E onde é que a gente vê a força da segunda mensagem? No livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 18. Muda uma página aí que você vai ver agora a segunda mensagem sendo dada agora com poder. Apocalipse 18, versos 1 ao 4. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E qual era a mensagem desse anjo, irmãos, especial aqui do capítulo 18, verso 2? Então exclamou com que voz? Potente voz, com potente voz, dizendo o quê? Caiu a grande Babilônia. Aí volta lá para o capítulo 14, verso 8. Qual é a mensagem do capítulo 14, verso 8? A segunda mensagem: caiu a grande Babilônia. Só que não tinha sido dada em grande voz, e agora está sendo dada. Aparece aqui no Apocalipse 18, sendo dada em grande voz. Por quê? Porque a terceira mensagem, irmãos, dá força à segunda mensagem. Então veja, os adventistas do sétimo dia, na época em que a segunda mensagem foi iniciada, eles não proclamaram em alta voz. E a gente vai ver isso de tarde aqui, você não pode perder, tá? Eu não posso embolar tudo aqui, senão a sua cabeça não vai aguentar, nem a minha. Então, a terceira mensagem vai dar força à segunda mensagem. Aí sim Jesus volta. E esse assunto, irmão, está todo relacionado com a mensagem de saúde. A terceira mensagem angélica, ela não é a mensagem de saúde, mas a mensagem de saúde faz parte e não pode estar separado dela. Então, os adventistas do sétimo dia, irmãos, têm a mensagem de saúde apenas como uma questão, para ter saúde, para viver mais. É muito mais do que isso. Vamos ver hoje aqui durante o dia o objetivo, nossa tentativa é fazer isso, tá? Ok. Tem mais alguns comentários aparecendo aí, mas deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Então veja, o verso 2 diz, capítulo 18, verso 2: com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, ouvindo toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gente de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. E o verso 4: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados. Irmãos, esta é a última mensagem que vai ser dada ao mundo, com auxílio da terceira mensagem, o convite para as pessoas que estão em Babilônia, para as pessoas que estão nas igrejas caídas, para as pessoas que não guardam o sábado, que estão guardando o domingo, são chamadas para fazer parte da verdade, porque a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. A salvação não é exclusiva para os adventistas, ok? Todos são chamados à salvação, mas a igreja adventista tem essa mensagem para dar.
E se eu e você não estivermos pregando essa mensagem, irmãos, dando o sonido certo para ela, muitas pessoas vão se perder e nós vamos ser culpados. Ok? Então é preciso que a gente esteja bem compenetrado com esse tema. Tá? Então veja, adoração total, temer a Deus, Provérbios 1:7, está chamando ali um tempo para limpar a nossa mente, trazê-la cativa a Deus como fonte de sabedoria. Então a minha mente tem que estar livre, tem que estar bem saudável, tem que estar bem leve, né? Como diz alguém, tem que estar, como é que chama ali, alguns dizem assim, bem leve, tá? Tem outra palavrinha aí que esqueci agora. Então, esse é um ponto aí, tá? Leveza, né? Vocês gostam de falar essa palavra, né? Então tem que ter leveza na sua vida. A mente tem que estar bem sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe que a nossa mente, irmãos, ela é muito sensível. O nosso lóbulo frontal, ele é muito sensível. Tá? As pessoas pensam que não. Mas se você come demais, se você tem uma má digestão, se você ingere muito açúcar, a sua mente, o seu lobo frontal, logo é afetado. Então você interrompe, de certa forma ali, uma capacidade de fazer um raciocínio lógico, ou de agir com rapidez em determinado momento. Né? Por isso que o indivíduo, quando toma uma dose de cerveja, bebida alcoólica, ele vai fazer um teste, né? Quando ele está sóbrio, ele vai para um carro e alguém coloca um obstáculo na frente dele, de repente ele automaticamente freia. Mas se ele já toma uma dose, a mente já está ali meio que, não, eu estou bem, já para dirigir, sem problema. Se ele vai ali, quando puxa ali aquele obstáculo repentinamente, ele vai retardar o movimento dele e ele termina batendo no obstáculo. Agilidade, perde a agilidade, perde a percepção, aquela capacidade de raciocinar com rapidez. Agora imagine isso levando para o lado espiritual. Que Satanás, ele é sagaz, ele coloca engano na nossa mente. Como que eu vou discernir as coisas espirituais? Se as coisas materiais eu não tenho como resolver rapidamente, imagine as coisas espirituais. Então eu vou ser facilmente enganado, ok? Estou tendo problema aqui, viu? No meio, mas está carregado, tem pilha aqui, tá? Só não está passando aí, irmão. Travou tudo aí. Tem alguém que não está querendo que a gente prossiga com essa mensagem, mas vamos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos seguir. Então veja, eu falei aqui sobre a primeira e a segunda mensagem. Vamos lá para a terceira mensagem. Qualquer coisa tem o pendrive aqui, tá? Tá? Chegou ali? Amém, louvado seja Deus. Olha aqui, dai glória. Isso aqui está envolvendo o quê? O físico. Está em Coríntios 6, 19, 20, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, não sois vós mesmos, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, etc. Porque a importância que Deus vê no cuidado com o povo, que a gente precisa ter. E depois diz adorar, então no sentido espiritual, adoração em espírito e verdade, como nós já falamos, ok? Então a mensagem do terceiro anjo, irmãos, leva então à reforma de Saul. Nós temos aqui a primeira mensagem, a segunda mensagem já comentamos, tá bom? Vamos passar aqui à frente. Agora, veja bem, aceita em sua plenitude. A terceira mensagem angélica é quem dará poder à proclamação da mensagem, da segunda mensagem. Então depende em grande medida do preparo da mente para aceitar a mensagem da justiça de Cristo, que é a terceira mensagem angélica. Então, eu preciso, irmãos, aceitar na sua plenitude que mensagem? A terceira mensagem.
E o que é a terceira mensagem angélica? A terceira mensagem angélica é a mensagem da justiça de Cristo. Mas, pastor, onde é que eu estou vendo aqui justiça de Cristo? A terceira mensagem está dizendo que quem não adorar a besta e a imagem vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai queimar para sempre, e a sua fumaça vai subir para sempre e tal. Onde é que está a justiça de Cristo aqui? A justiça de Cristo, irmãos, a gente vê no verso 12. O verso 12, Apocalipse 14, 12, diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, outras traduções assim, né? A fé em Jesus. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, veja, essa característica, irmão, a mensagem do terceiro anjo, ela termina enfatizando esse ponto, que é exatamente a condição que estará aquele que aceitou a primeira mensagem, que adora a Deus em espírito e verdade, que a mente está recebendo a luz da palavra, que está sendo julgado, purificado no santuário, na sua vida de pecado, e na terceira mensagem ele aceita agora a justiça de Cristo. Então, a gente já pode concluir aqui, irmãos, que a segunda mensagem angélica não foi pregada com todo o poder na época, lá depois de 1844. Sabe por quê? Porque a mensagem da justiça de Cristo não foi aceita em sua plenitude. Então vamos ver isso à tarde, tá? É peso isso aqui, irmão. É alerta para a igreja, porque enquanto a gente não entender isso, e a gente não começar a corrigir, pedir perdão a Deus e corrigir essa falha em nossa igreja, nós não vamos, nossa igreja não, na nossa vida, né? Que a mensagem está sendo dada para a igreja, mas nós estamos sem alcançar essa mensagem. Então, enquanto isso não acontecer, o evangelho não vai ser pregado a todo mundo. A terra não será iluminada com a glória de Deus. A potente voz não vai acontecer para chamar o povo de Babilônia. Está vendo como é séria a situação? E a mensagem de saúde está envolvida com esse assunto. Não é a mensagem, mas faz parte da mensagem. Ela diz que é a mão direita para abrir portas. Tá? Então, nós temos aqui o quarto anjo que proclama a queda total da Babilônia, Apocalipse 18, 2, já vimos. Anunciada pela segunda mensagem, vem com grande poder, unindo-se ao terceiro anjo. Então, quando acontece essa união, segundo anjo com terceiro anjo, que é o que Deus está esperando, irmãos. Veja, a segunda mensagem foi dada sem potente voz. Deus está esperando o quê? Que a igreja aceite agora a terceira mensagem, para poder dar força à segunda. Aí a mensagem dos três anjos vai ser proclamada, que é a missão da igreja, é proclamar essas três mensagens. Então, e a gente vai ver então uma sequência aqui de razões, porque uma sequência de razões para existência da mensagem de saúde dentro da nossa igreja, dentro desse contexto das três mensagens angélicas, ok? Então vamos lá. A terceira mensagem, ainda comentando aqui, né? Adorar a imagem da besta, que está sendo chamado ali, para você não adorar a besta. E isso aqui requer o quê? Preparo mental. Se você não estiver bem preparado mentalmente, você vai ser levado pelos enganos e adorar a imagem da besta. Irmão, por que diz que tem preparo mental? Porque os enganos vão ser tão sutis, né? Os alunos vão dizer assim: não, é preciso que você todos guardem o domingo. A imagem da besta, a gente sabe que é os Estados Unidos, vão formar uma imagem da besta e vão impor a guarda de um falso sábado, que é o domingo. Então, mas qual é o argumento que eles vão usar? Olha, nós estamos precisando de nos consagrar e precisamos
honrar a Deus. Tá? Aí a nação Estados Unidos, americana, um país protestante, eles vão dizer o quê? Então precisamos guardar o domingo com mais facilidade, com mais fidelidade. Só que eles estarão aí dando um braço a quem? A Roma, o papado, porque Roma é quem criou o domingo como dia de guarda. Então os Estados Unidos vão estar abraçando a doutrina de Roma. Tem algum problema nisso? Tem, porque o sábado que eles estão mostrando não é o sábado bíblico, é o domingo. Olha o problema aí. E você tem aquela encíclica Laudato Si, que o Papa escreveu, né? O 6º capítulo fala claramente ali, eu já li, dizendo que precisa então descansar, um descanso sabático, para pararmos as coisas, para dar repouso e tal. Só que esse descanso sabático é o domingo, para ter um dia da família, para evitar a poluição, para evitar o efeito estufa e a situação climática e uma série de coisas. E depois diz assim, olha, se você não seguir essa lei aí, você vai estar contra toda a população do mundo. Você vai estar sendo um terrorista. Então vê como a pressão vai ser forte. É por isso que precisa ter, irmão, o quê? Muito preparo mental. Essa mensagem faz referência aos 144 mil que recebem o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 7, 3 e 14, 5, que antecede as três mensagens angélicas, se refere a 144 mil. Então, quem proclama essas três mensagens agora, com toda eficiência, com poder, quem é? Os 144 mil. E quem são os 144 mil? Quem são os 144 mil? O remanescente. Tá, mas que é remanescente? Os 144 mil é a igreja de Deus, é o povo de Deus que vai estar vivo quando? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Tá? Então, nós podemos dizer que os 144 mil são a última geração de santos, de crentes da terra. Ok? Então, esses 144 mil é que vão proclamar as três mensagens angélicas com todo o poder. Não está proclamando ainda, pastor? Não. Por que não? Porque a terra não está sendo iluminada com a glória de Deus aí. E por que não está sendo iluminada? Porque a mensagem da justiça de Cristo não foi aceita em sua plenitude. Ou seja, a mensagem do terceiro anjo não foi aceita em sua plenitude. Pastor, o que é que eu preciso fazer para aceitar essa mensagem do terceiro anjo? Não perca esse seminário. Até a tarde a gente vai aqui trazer essa mensagem para vocês, tá? Estou correndo aqui porque o tempo pela manhã é curto demais. A tarde talvez tenha mais um pouco de tempo. Então veja, a terceira mensagem angélica culmina com os santos guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Tá? Os ímpios essa é a marca da fronte, né? Ou da mão, aceitam o sinal da besta, que é o do domingo, tá? E então a terceira mensagem chama adoração plena a Deus. Ela liga-se não apenas à segunda mensagem, mas também à primeira, porque a primeira também fala de adoração plena. Anuncia então o castigo dos adoradores da besta, a sua imagem, mostra a justiça de Cristo na vida dos santos em Apocalipse 14, verso 12. Ok? Então, no final das contas, essa mensagem vai dizer que os 144 mil são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora, quando eu digo guardam os mandamentos de Deus, são aqueles que estarão realmente selados, guardando os mandamentos de Deus, a porta da graça fechada, e eles vivendo sem um intercessor no santuário, porque aí Jesus já terá saído de onde? Do santuário, não há mais intercessão. Então esses 144 mil estão selados, por isso que diz que eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso é possível? Sim. De que forma?
pela justiça de Cristo. Irmãos, esse é um assunto tão sublime. Olha, o Evangelho é uma coisa maravilhosa, porque Deus está nos chamando para viver uma vida que é uma vida celestial, é uma vida de santo, é uma vida de anjo. Mas como, Senhor? Quem sou eu para viver uma vida de anjo, uma vida pura? Aí Jesus diz assim: com a minha justiça. Se você aceitar a minha justiça, a minha santidade na tua vida, então Deus vai olhar para você e vai ver Jesus. Isso, irmão, depende de fé. É fé, simplesmente. A Abda falou aqui talvez em outra ocasião, falar sobre essa questão de fé, né? Como exercer a fé. A gente é muito fraco para exercer a fé, irmão. Aquilo que a palavra diz, a palavra está dizendo, a palavra chega para Abraão e diz assim: Abraão, você vai ter um filho, você está com 100 anos, e Sara tem 90 anos, mas você daqui um ano vai estar. Não é? Nanda neném? Nanda neném. Ele Nanda abriu o bebê. Aí Abraão disse: mas como, Senhor? Tem 100 anos. E Sara estava lá dentro da tenda, deu uma risada. O anjo disse: ó, não ria. Não ri, não, riu. Você riu. Duvidou. Não duvidou. Irmão, nós estamos rindo da palavra de Deus. Deus diz assim: você pode, você tem o poder de Deus na tua vida, tudo possa ter quem te fortalece. Ah, mas será que eu posso mesmo, Senhor? E a gente começa a rir. Sabe? Como somos fracos na questão da fé. Agora, veja bem. A mensagem do terceiro anjo leva à reforma de saúde. Então nós vamos ver aqui, irmãos, exatamente o resultado dessa plena aceitação, tá certo? De Cristo, como aquele que nos purifica do pecado, nos dá uma vida de obediência e vitória contra o pecado e contra o mal. A gente vai ver então como isso está relacionado, né, com a terceira mensagem angélica. Então nós vamos ver aqui essa sequência de razões porque a mensagem de saúde é importante dentro dessas três mensagens angélicas. Tem essa citação aqui de Conselho sobre Regime Alimentar 73, diz assim: quando a mensagem do terceiro ano for recebida em sua plenitude, qual é a mensagem? O que é a mensagem do terceiro ano? A mensagem da justiça de Cristo. Então tem que memorizar isso aí. Eu preciso receber a mensagem da justiça de Cristo em sua plenitude. Significa o que, irmão? Que eu estou crendo que Jesus pode imputar na minha vida a sua justiça, ou seja, a sua vida santa. Pastor do Senhor, isso é possível? Sim, o Evangelho está dizendo isso. Quando eu aceitar plenamente a mensagem da justiça de Cristo, ou seja, quando eu crer que a vida de Jesus em mim vai fazer de mim uma vida diferente. Eu não vou ter vida dupla, eu não vou ser um crente meia colher que chama? Meia colher? Meia tigela. Eu não vou ser crente meia tigela, eu vou ser um crente total, porque eu adoro Deus totalmente, porque a justiça de Cristo está imputada em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso, irmão. É isso que o Evangelho está ensinando. Então, veja. E esse texto está dizendo isso. Quando aceito sua plenitude, a reforma de saúde terá seu lugar nos concílios dos campos. Já tem? Já tem nos concílios dos campos lugar para o estudo sobre a reforma de saúde? Eu sou suspeito a falar, porque já participei de vários concílios. Eu já percebi lá que é luta, né, irmão? Ó, no trabalho da igreja, aqui já está começando aqui, né, irmão? Só esse congresso aqui já é o trabalho da igreja falando sobre a mensagem de saúde, então está se aproximando.
Está chegando. Está chegando. Tá? Onde mais? No lar. Tá? No lar, na família. Tem interesse de aprender, né? Fazer um pratinho diferente, fazer uma receita vegetariana, ir para a aula de arte culinária. Tem arte culinária aqui, irmão? Tem. Mas enche aqui que a sala nem dá, né? Tem tanta gente. Então, quando essa mensagem for aceita em sua plenitude, as irmãs vão estar querendo aprender a fazer berinjela recheada. Você deu água na boca agora. Me lembrei das berinjelas que esse povo faz, né? Ok? Vai aprender a fazer, irmãos, comidas saborosas, sem alimentos caros, sem comidas que prejudicam, né? Então, o braço direito terá utilidade, protegerá o corpo. Então, ele está dizendo aqui que a mensagem de saúde é o braço direito, ela não é o corpo. O corpo é a justiça de Cristo. O corpo é a terceira mensagem. Mas o braço direito é a mensagem de saúde. É como que precisa a mensagem de saúde para poder abrir a porta. A porta do coração, a porta da vida, a porta da plenitude. Tá? Então, a mensagem do terceiro anjo leva então a essa mensagem de saúde. O outro texto diz assim, ó. Testemunho, volume 6, 39. Quando homens e mulheres verdadeiramente convertidos, conscientemente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidades físicas, mental e moral. Então, quando eles forem verdadeiramente o quê? Convertido. Então, a questão do regime alimentar, a questão da saúde, a questão da temperança, tem a ver com a conversão. Quando for verdadeiramente convertido, então você vai dar atenção a isso. Você vai dizer, puxa, que ligação existe entre o Evangelho e a saúde? E aí você vai ter interesse de fazer essa ligação, tá? Do Evangelho com a mensagem de saúde e vai procurar proteger o seu corpo, a sua mente, para poder então ter uma boa mente, ok? Então, razões para proclamar a mensagem de saúde. Vou passar bem rápido aqui porque o tempo já está indo. Então veja, primeira razão para proclamar a mensagem de saúde dentro do contexto das três mensagens angélicas, especialmente a terceira. Primeiro, amor a Deus, amor de Deus pela humanidade. Então, Deus ama o ser humano. Então, Ele dá a mensagem de saúde. Ele diz, olha filho, vocês da última geração aí, desse mundo, estão tão fraquinhos, viu? Vocês estão tão fraquinhos. O meu professor José Monteiro, saudosa memória, né? Um homem muito consagrado a Deus, ele dizia assim, meus irmãozinhos, nós somos a geração mais fraca e mais burra que surgiu no universo, na face da terra. Porque nós estamos muito degradados, irmão. Estamos perdendo cada 100 anos, a humanidade enfraquece mais, fica mais baixinho, fica mais feio, fica mais. Entendeu? E aí Deus ama, Deus diz, filho, meu povo, precisa ser um povo forte nessa geração final. Eles não podem estar sendo fracos como o resto da humanidade. Eles têm que ter força, eles têm que ter inteligência, a mente dele tem que estar aberta, tem que estar limpa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem de saúde para eles. E já está confirmado que os adventistas do sétimo dia vivem 10, 14 anos a mais, né? Por aí, né, irmão? Do que a população em geral, os adventistas vegetarianos. Tá? Está provado isso cientificamente. Lá de Loma Linda, na Califórnia,
Já foi feita uma reportagem sobre isso. Os adventistas logo na vida fazem exercício, são vegetarianos, dormem cedo, descansam bem, são temperantes, não tomam bebida alcoólica e guardam o sábado. Eles vivem mais. E apareceu aquela irmãzinha ali, abastecendo o carro, né? E com 110 anos, e dizia assim: ela renovou a sua carteira de habilitação por mais 5 anos. 110 anos, abastecendo o carro, dirigindo, normalmente, 110 anos. Então, esse é um sinal, irmão, do amor de Deus para com a humanidade. Diz assim: ó, nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que alguns com conhecimento, mas muito ignorantes, estão vivendo em violação às leis por ele estabelecidas. E, movido de amor e piedade para a comunidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Então, claramente está dizendo aqui que é por causa do amor de Deus. Vamos ver o outro ponto. É o exercício de nosso amor a Deus como Criador e a nós mesmos e aos outros. Olha aqui, que envolve agora a Deus, a mim e os outros. A reforma de saúde. Como assim? Ciência do conviver 98. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Cuidado com a saúde. E o Diabo vai falar um pouco sobre isso de tarde aí. Irmão, nós temos uma missão tão sublime para ser cumprida, mas Deus está esperando, Ele está dizendo: pô, acorda, igreja, vamos trabalhar, entra na mensagem de saúde, você aí vai abrir porta, você vai entender o resto, mas o povo está ali ainda. Cadê a carne, né? Cadê o açúcar, cadê o bolo, cadê a sobremesa, aquele pudim, né? Feito com leite, açúcar e margarina. Vai, faz aí, tem que ter sobremesa, tem que ter refrigerante. E Deus esperando. E o povo aí morrendo, comendo essas coisas. Terceiro, a mensagem de saúde atrai outras pessoas a Cristo. É a mão que abre portas. Quando eles veem que você entende de saúde e que deu certo, você passou um remédio para mim, rapaz, eu fiz, fica bom. Qual foi o remédio? Toma água. Eu não tomava água. Eu passei a tomar água, melhorou minha dor de cabeça, melhorou meu estado físico. Aí você quer um estudo bíblico agora? Quero. Eles vão ver que você entende de saúde, vai saber que você entende de religião também. Olha o que diz Ellen White aqui, ó. A mão direita é usada para abrir portas pelas quais o povo pode passar. Esta é a parte que deve desempenhar a obra médica missionária. Vou falar um pouquinho mais à tarde sobre isso. Deve ela preparar em grande medida o caminho para a recepção da verdade para este tempo. Um corpo sem mãos é inútil. Uma igreja que não tem mão, irmão, para abrir portas para o evangelho, para a pregação, ela é inútil. E qual é a mão? A obra de saúde. Nós somos chamados para ser os médicos do mundo. Nós somos chamados para ser a igreja da cura. Diga amém? Amém. Tem que viver a mensagem. Senão nada feito. Você está entendendo por que a segunda mensagem não foi dada ainda com força? Porque nós estamos ainda aquém daquilo que Deus espera. A mensagem de saúde dá força à proclamação da mensagem do terceiro anjo, que nos chama para a adoração. E por conseguinte, ao segundo anjo também. Então a gente viu isso já em Apocalipse 18, verso 2. E aqui, conselho sobre regime alimentar, diz assim: a reforma de saúde foi mostrada, é parte da terceira mensagem angélica, e está com ela tão intimamente relacionado como está o braço e a mão com o corpo humano. Então, essa mensagem ela vai dar força, irmão. Ela vai integrar todas as mensagens ali, os três anjos, né? E então o segundo anjo vai ter força para dizer assim: caiu a grande Babilônia, para mostrar os erros de Babilônia. E enquanto eu estiver com a mente iluminada,
eu vou estar engolindo doutrinas de Babilônia. Eu vou estar engolindo doutrinas que é ensinada no paganismo. Eu vou estar crendo que quando você nasce, quando o bebê nasce, já nasce um diabinho, pecador. Já viu falar isso? A pessoa tem essa concepção, então já nasceu, já é miserável pecador, leva para batizar. São do Agostinho de Hipona, pregou isso, por isso que a igreja católica batiza criança. Mas tem muita adventista começando a acreditar nisso também. Não, a gente peca porque a gente é pecador já, não tem como escapar do pecado. Você é pecador porque você peca. Por isso você chama de pecador. Né? Você peca porque já é pecador. Mas Davi disse que nasceu já em pecado me concebeu minha mãe. Sim, a mãe dele estava em pecado, ele está acertando. Mas a pessoa também embebedada com essas doutrinas por aí. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, porque a mensagem de saúde é que vai me dar um raciocínio para eu entender essas coisas. Aí se eu chego na churrascaria ali, bota aí um rodízio, o sangue chega e escorre, né? E vai, bota aqui. Agora vem uma salsicha, aí bota aí. E agora é um frango, e vem aí. É assim, ó. A barriga começa. Não é o seu caso, não, né? E vai apodrecendo, vai enchendo de carne a barriga. E a mente, como é que fica? Embotada. Não vai entender nada do espiritual. Não vai entender nada, irmão, do espiritual. Estão entendendo? Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente servimos ao Senhor. O único meio, irmão, que Deus tem para se comunicar com a gente, sabe qual é? A mente. E o que Satanás faz? Um toque de coisa para a mente ficar anuviada, para a mente ficar fechada, não entendo nada. Como é isso? Não entendi. Não sei. Onde é que eu estou? Não sei. Quando foi? Você está entendendo? Com a mente servindo ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Satanás triunfa na obra danosa e faz levar a família humana a condescender com hábitos que destroem. E uns aos outros, pois por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que ele é dele. Irmão, vamos ter muita consciência desse assunto. Esse é um assunto importantíssimo. A mensagem de saúde, repito, não é a mensagem do terceiro anjo, mas faz parte dela. É como o braço para abrir a porta. Se não for esse braço, a saúde, a terceira mensagem não decola. A terceira mensagem não avança. A justiça de Cristo não é imputada. Nós não vamos ver a igreja terminando a proclamação do Evangelho. Deus entra em contato conosco por meio de nossas percepções, na mente. Degradá-la é o trabalho de Satanás. Satanás planejou arruinar o homem, desviando da lealdade aos mandamentos de Deus. E um de seus mais bem-sucedidos métodos é o quê? Tentá-los a satisfazer o apetite pervertido. Apetite pervertido. O que é um apetite pervertido? É sentir prazer pelo que não é natural. Tá? Então você, o desejo por açúcar, por carne, por gordura, por frituras, tudo é coisa antinatural. Aí Satanás joga isso que é para poder arruinar o ser humano e a mente dele. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo o intelecto, diminuindo a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. As inclinações inferiores têm dominado homens e mulheres. E isso não precisa acontecer conosco. A inter-relação entre saúde física, emocional e espiritual, preparação para a vida de Cristo. Então a gente vai ver lá em Tessalonicenses 5:23, que diz o quê? Corpo,
e espírito estejam o quê? Preparados para a vinda do Senhor. Então, Deus não mas corpo e saúde, corpo não tem nada a ver, não. Deus só quer o coração, Deus só quer a minha. Deus quer você todo. Deus nos quer todo. Nós temos que preparar todo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E diz mais aqui, ó, a condescendência com o apetite, a paixão enfraquece o efeito da verdade sobre o coração. É impossível que o Espírito e o poder da verdade santifiquem o corpo, alma e espírito do homem, enquanto ele é dominado por quê? Por desejos sensuais, ou por desejos baixos, paixões, apetite. Tá? Então, meus irmãos, o sétimo, o dia da expiação, requer contrição e arrependimento. A mensagem de saúde nos fala de simplicidade e renúncia. A mensagem de saúde nos diz que não só de pão libera o homem. A mensagem de saúde nos fala de uma mente voltada para o céu. E a mensagem de saúde nos dá a mente de Cristo, dentro do contexto do dia da expiação. Se eu não estou, veja aqui no dia da expiação, o que acontecia? As pessoas faziam um jejum, contrição de alma, pedindo perdão. Então, a mensagem de saúde também leva a isso, uma simplicidade na alimentação, para que eu tenha uma mente leve, comendo coisas naturais, para que eu possa, irmão, ter essa contrição, e o Espírito Santo está falando para a minha mente quais são os pecados que eu preciso vencer, quais são os pecados que eu tenho que abandonar na minha vida. Então, Apocalipse 14, 12 culmina aí, mostrando a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse é o resultado, irmãos, da plena aceitação de Cristo como aquele que nos purifica do pecado e nos dá uma vida de obediência e vitórias contra o pecado e o mal. A mensagem de saúde vem, portanto, como a mão direita dessa mensagem para aliviar o sofrimento do mundo e purificar o povo para se encontrar com o seu Deus. Importantíssimo isso, né? Então, meus queridos, nós vamos ouvir uma música agora. Nós vamos ter uma música para a gente terminar. Mas eu quero fazer um apelo a você já nesta manhã, nesse culto aqui, nesse sábado de manhã, tá? Para que você aceite a justiça de Cristo. Aceite a terceira mensagem, que a justiça, nós vamos falar um pouquinho mais dela à tarde. Tá? Essa mensagem foi confiada ao povo de Deus hoje, para nossa salvação, e para tanto nós precisamos viver a mensagem de saúde. Você deseja, nesta ocasião, fazer essa entrega, tomar essa decisão? Se sim, quero ser mais fiel, Senhor, na mensagem de saúde, daquilo que o Senhor já tem me mostrado. Eu quero participar de um curso de arte culinária, eu quero aprender a fazer berinjela recheada, eu quero estar mais perto, com a minha mente preparada. Enquanto o Ministério Líder canta, se você quer tomar essa decisão, se coloque em pé. E Deus vai entender que você está querendo melhorar a sua vida com Ele. Vamos ouvir a música. Geralmente não acontece isso nos nossos programas, tudo é muito automático assim, né? Os planos têm uma dificuldade.
Precisa, Eduardo? Tá. Nós vamos tentar cantar a capela, tá certo?